Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Nessa edição do Simplifísica, o professor Gerardo Martinez nos explica o que é o efeito Hall. Esse experimento foi realizado pela primeira vez por Edwin Hall em 1879. Depois disso, ele começou a ser estudado por outros pesquisadores. Atualmente, o efeito Hall pode ser encontrado em diversos produtos tecnológicos que estão presentes no nosso dia a dia. O efeito Hall do Sr. Edwin Hall foi descoberto em 1879. E esse é o Sr. Hall, é um americano que nasceu em Maine, em Gorham. Esse é o efeito Hall, a plaquinha Hall. A cor violeta é uma plaquinha metálica, muito fina. E a característica da plaquinha Hall é que tem dois campos. Um campo elétrico, que é o que produz a corrente I, passando aqui no eixo X, a corrente longitudinal. Mas o mais relevante da experiência Hall é que se você coloca um campo magnético atravessado, cruzando a plaquinha, com um campo elétrico que conduz as cargas na direção longitudinal, com um campo magnético cruzado, então ocorre uma coisa bem interessante, que é o seguinte: elétrons que estão na placa, que estão se deslocando, quando estão na presença de um campo magnético, as cargas desviam. Se tem cargas positivas, desviam para um lado, se tem cargas negativas, desviam para o outro lado. É o que se chama eletromagnetismo clássico. O interessante é que, como as cargas estão indo de uma ponta a outra no comprimento, o campo magnético o que faz é deslocar as cargas para os lados. Se desloca as cargas para o lado, o que se move são os elétrons, que têm carga negativa. Se os elétrons vão para um lado, digamos, o lado do fundo, lá, do comprimento, o lado do fundo. Como está a flechinha ali, que diz uma linha pontilhada, mas se tem o campo magnético, ele desvia para... O que vai ocorrer? Então vai acumular carga negativa na borda do fundo. Como acumula carga negativa no fundo e uma plaquinha metálica, então vai ter falta de elétrons no lado direito. Falta de elétrons significa carga positiva. Então essa plaquinha vai apresentar uma voltagem atravessada, que a gente chama de voltagem Hall. Então se coloco 2 voltímetros, um para detectar a voltagem com que eu estou acelerando os elétrons, conduzindo os elétrons na direção longitudinal, para saber quanta corrente está passando, quanto campo magnético, quanto campo elétrico estou produzindo, e o fato de estar o campo magnético atravessado, então aparece uma leitura Hall. É a leitura atravessada. Essa é a experiência Hall. Se vocês não sabem, existem sensores Hall no seu carro, na sua máquina de lavadora, na sua geladeira, um monte de coisas que tem detectores Hall. O que lhe valeu o nome do efeito Hall e uma série de coisas famosas naquela época, 1879, para o Sr. Hall, é que ele então conseguiu explicar que a resistividade, ou seja, a dificuldade da corrente passar de maneira atravessada, resistividade transversal, e essa era a explicação do Hall para a resistividade em função do campo, uma linha reta. É porque quanto maior o campo, mais se enrolam os elétrons que vão para a direita, inclusive conseguem fazer anéis, assim. O que estou explicando tem a ver com o seguinte, então, o Sr. Hall, usando as equações de Maxwell, dizia, bom, tem um campo magnético para cima, esse cor azul,
tenho um campo elétrico X na direção do eixo X e o que ocorre é um campo elétrico na direção transversal é Y, que posso juntar uma corrente transversal que tem uma resistividade, etc, etc. E o fato de ter um campo magnético perpendicular faz os elétrons circularem em círculos. 100 anos depois, o senhor Klaus von Klitzing, este senhor tinha a capacidade de baixar a temperatura do mesmo experimento e aumentar o campo magnético, ou seja, concorda com Hall aqui na pontinha, mas quando ele vai para campos maiores e as amostras são mais limpas e baixam mais a temperatura, o que eu observo é uma sequência de platôs, de mesetas. Mas o interessante é que ele encontra platôs que não estão nas equações de Maxwell. Como esta é a resistência Hall, então esses platôs podem ser caracterizados como o inverso da resistência Hall. É, na verdade, proporcional a esta carga ao quadrado devido a uma constante, a constante de Planck, vezes estes números inteiros. Como está aqui no desenho, Ni igual 1, 2, 3, 4, etc. Então passou a se chamar a isso o efeito Hall quântico. Bom, a primeira coisa é que H dividido E quadrado é uma unidade de resistência. E essa unidade, quando calculada devidamente, são esses 25.812,02. Só que ao poder medir com precisão assim de 8 casas decimais, então isso gerou um padrão para a medida de resistência, coisa que não existia. Bom, atualmente o senhor von Klitzing anda dando palestras de como o sistema de unidades tem mudado com seu experimento. Bom, não somente está dando palestras, mas ele ganhou o prêmio Nobel em 1985, 5 anos depois, pela descoberta do efeito Hall quântico. Ele tinha um argumento, basicamente consiste no seguinte: do lado esquerdo vocês vão ver a estrutura de energias que tem um sistema eletrônico confinado a 2 dimensões na presença de um campo magnético. Quando aplica um campo magnético perpendicular a um mar de elétrons que estão em 2 dimensões, os níveis de energia são quantizados e são degraus assim, que estão quantizados e equidistantes na energia. E quando o campo magnético vai aumentando, a distância entre eles vai aumentando também. Então, os níveis que são uma banda, quando começa a aumentar o campo magnético, o pontinho vermelho está acompanhando o crescimento do campo magnético e toda vez que ele passa por uma linha EF, sobe de platô. Isso seria o que a gente entende por explicação quântica do efeito Hall com platôs. Todo mundo passou a estudar o efeito Hall quântico, que neste contexto se chama integral, no sentido de que os Ni que estão aí são números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 7. A segunda surpresa foi obtida por Tsui e Sturmer em 1982. Eles conseguiram aumentar ainda mais o campo magnético. A região do campo de efeito Hall quântico inteiro ou integral, se você continua aumentando o campo magnético, tem uma coisa que se chama efeito Hall quântico fracionário. Ou seja, a explicação que acabei de dar, pum, falhou de novo. Porque agora, como é que eu vou justificar que não está passando um nível de Landau, mas está passando um terço, um quarto? Porque eu tenho aqui os Ni que aparecem agora, são do tipo uma fração, P dividido por P2PS mais 1. E tem números fracionários do tipo 1 meio, 1 terço, 2 terços, 3 quintos, etc. Tem a terceira surpresa agora. E foi que o pessoal já ficou desconfiado. Este assunto no efeito Hall traz algo novo. Tá? Então voltaram aos experimentos do efeito Hall integral, onde estão os 1, 2, 3, 4, e fizeram com mais detalhe os platôs. Aqui em particular estavam estudando o platô entre 2 e 3. Se você aumenta aqui com a lupa e faz ele passar para frente, para trás, etc.,
obtém um fenômeno diferente agora. Em lugar de platôs, dependendo de como você passa o campo, em lugar de passar pelo platô 2 e o platô 3 aqui, você tem uma sequência de subida e descida que é o que o pessoal chamou de reentrâncias. Ou seja, em algum momento parece que este que estava subindo aqui, ele vai até o 2, lá em cima. Ou aquele outro que estava baixando aqui, ele cai para o nível 3. Nesta outra parte do gráfico, você pega esse pedacinho que está aqui e aumenta para este tamanho. Então esta descida que vai de 2/5 para 1/3, ele ainda por cima apresenta, a partir deste 3/8, que é a metade desta subida, essa curva aqui apresenta esse platô, esse outro platô, e para baixo, os mesmos platôs para baixo. Ou seja, a partir desse ponto, esta curva aqui é igual que para baixo, ela se replica. E isso na física, quando as coisas se replicam, a gente fala de autossimilaridade ou autossemelhança. Mas se você vai na Wikipedia e pergunta o que é self-similarity, encontra estas coisas. Estas coisas que os matemáticos estudam. Aqui está o triângulo de Sierpinski. O triângulo de Sierpinski é o seguinte: constrói um triângulo inicial, aquele de fora. Corte cada lado pela metade. E então tem um triângulo inscrito ali dentro. A segunda etapa é que você acabou com 4 triângulos. Um acima, o do meio que está em branco e os 2 dos laterais. Na segunda etapa você repete a mesma dose, diz corte os triângulos na metade dos lados e insira um triângulo invertido lá dentro. Aqui está, para esse. Você pode ir até infinito. Todas essas coisas são brinquedos dos matemáticos. Só que se você vai no supermercado, agora encontra um brócolis fractal. É um brócolis, só que ele é geneticamente modificado e ele é autossemelhante. Isto os matemáticos têm trazido para a física uma coisa que se chama física dos fractais, que é esse tipo de coisa. Como descrever os fenômenos físicos a partir de processos de sequenciamento infinitos. Se você vai na literatura, tem milhares de coisas sobre efeito Hall quântico desde os anos 80 para cá, porque é um tema que está absolutamente aberto. Um dos últimos sobre este tema fala de física, geometria e topologia. Então, topologia e geometria são muito parecidos. A topologia é a descrição desse objeto que está aí como um único objeto. Esse objeto topológico é o genus 1, ou seja, ele só tem um buraco na alça. Só que você pode confundi-lo entre uma caneca para tomar café e um donut para comer, porque de fato topologicamente é o mesmo objeto, só que geometricamente é diferente. A relação entre topologia e geometria é uma história que vocês não acreditam, vem de longa data. Vem dessa época em que se conhece o teorema de Gauss-Bonnet. Esse Gauss é o mesmo Gauss da matemática, de 1700 e alguma coisa, que junto com Bonnet descobriram esse teorema que diz essencialmente o seguinte: cai a curvatura deste objeto, um donut. Se você pega um elemento de superfície desse donut, um dA, que está aqui marcado com vermelho, e integra sobre o todo o donut, e ainda divide por 2π, sobre a superfície do donut, essa é uma expressão geométrica. Integrar é uma coisa geométrica. Você pega o objeto e integra, vai contando os pedacinhos de área, multiplicado pela curvatura, e do lado direito há uma conexão com topologia, porque qualquer coisa que você faça na deformação desse donut, em particular virar um caneco, o lado esquerdo você calcula da forma geométrica que ela tem, se é um caneco ou um donut.
Mas do lado direito ele diz que isso não muda, que é igual a 2 vezes 1 menos G, que é o genus. E o genus é contando o número de orelhas. Isso está relacionado com uma coisa que chama-se o pêndulo de Foucault. Desde que tenha um teto bastante alto, você pendura uma bola de aço de 100 quilos, de uma altura bastante alta e bota ele para oscilar. Bom, o mais surpreendente é que o plano de oscilação, se você larga hoje de manhã, de tarde você vai ver que o plano de oscilação ele está por aqui. Isso está associado com o fato de que a Terra é redonda. Mas, bem, não é redonda, ela é esférica. E sendo esférica, ela tem curvatura, obviamente. Um plano não tem curvatura. A chapinha Hall não tem curvatura. E aqui é mais ou menos uma demonstração por que o pêndulo de Foucault vai... Porque a Terra está girando. E à medida que está girando, o pêndulo segue a inércia do plano que tem originalmente. Então ele vai desenhando, este plano vai girando à medida que a Terra está girando em torno do seu eixo durante as horas do dia. Isso aí é mais visível quanto mais longe estou do Equador, porque exatamente no Equador ele está sempre no mesmo plano. Aqui é uma coisa que os matemáticos chamam de holonomia em espaços curvos, e onde surge uma coisa que se chama faces de Berry, que consiste no seguinte: quando você faz um deslocamento paralelo sobre os meridianos, se a superfície, se é a Terra, por exemplo, e você vai do polo norte e desce por um dos meridianos, vamos supor o do lado esquerdo, e você desce com a vara aqui na direção do meridiano, você vai do polo norte até o Equador seguindo o meridiano. A única maneira que você pode viajar num deslocamento paralelo é seguir as linhas dos meridianos. Então, se você chega no Equador e faz uma viagem equatorial, digamos, pega um barco e vai do Brasil para a África, mantendo a latitude, não subindo nem descendo, então você vai daqui até aqui e depois volta para o Polo Norte mantendo a linha meridional. O que vai acontecer? Você chegou no Polo Norte de novo e os 2 vetores, que era o vetor com que você saiu, você pode deixar uma estaca na direção do vetor que você saiu e depois o vetor que você volta. E ambos vão ter um ângulo alfa. Se a Terra não fosse curva, esse ângulo alfa seria 0. Isso os matemáticos chamam de deslocamento paralelo e daí que surgem as faces de Berry. Todo mundo está acostumado a ver o mapa do Brasil num mapa mundi, numa carta geográfica plana. Deixe-lhes dizer que isso é impossível. Ou seja, a representação planar de uma esfera é impossível. O melhor que se obtém é o seguinte: pegue essa figura numa cartolina, recorte ela e você vê que esses pedaços que estão vazios, na verdade, se você junta ele na forma de uma esfera, você vai obter uma esfera. Mas para poder ter uma esfera com as proporções dos países que corresponde à realidade, você tem que deixar alguns pedaços no mapa abertos. Os matemáticos chamam isso de homeomorfismo. A natureza quântica distingue as partículas em 2 grandes grupos, chamados de bósons e de férmions. Os bósons são aqueles que não se importam quantos estão numa sala, pode estar cheia e eles continuam entrando. A física quântica, quando faz a descrição de sistemas com bósons ou sistemas com férmions, ele estuda o que acontece quando eu troco 2 férmions. Quando troco 2 férmions, o estado quântico muda de sinal. Ou seja, com férmions você faz o estado virar em 180 graus. Quando troca 2 partículas. E com bósons, você faz o estado
girar em 360 graus. Ou seja, volta a estar no mesmo estado. Isso é o que se chama estatística de partículas na natureza. Na verdade, isso não é tão assim em duas dimensões. Quando dois objetos estão no plano e eu quero trocá-los, como faço com os férmions e os bósons em 3 dimensões, trocar um bóson em 3 dimensões é pegá-lo aqui, levá-lo aqui, este que está aqui, e trocá-lo para lá. Ou seja, pego as minhas duas mãos, pego duas partículas e troco. Quando estão no plano, seja qualquer, férmions ou bósons, partículas, e eu quero trocar de lugar, desde que eu mantenha eles no plano, eu posso fazer isto, e a única maneira de desfazer o que eu fiz é voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, se eu tento fazer assim e voltar a colocar de novo, perceberam o enredo que eu não consigo porque não tenho braço, porque eu quero fazer isto e fazer mais uma volta para chegar ao estado original, né? E não consigo. Ou seja, as permutações em 2 dimensões estão proibidas como em 3 dimensões, porque cada partícula mantém sua história de onde foi trocada para qual, porque este sabe que foi trocado por cima e trocado por cima, mas se eu vou trocar por baixo, ele sabe que vai se enredar. Esse enredo é porque o grupo das permutações em 3 dimensões, quando reduzo a permutações a 2 dimensões, não é mais o grupo de permutações, é o grupo de Braid. E o grupo de Braid tem essa dificuldade, que cada partícula está amarrada como um fio. Então, quando você permuta elas vão se enrolando no fio. A única maneira de desenrolá-las é voltar a rotar eles na outra direção, para desenrolar o fio. E isso, então, quebra a divisão entre férmions e bósons em 2 dimensões. E as partículas não são mais férmions e bósons. Chamam-se anyons em inglês. Os férmions, quando você permuta 2 deles, a sua função, seu estado, fica olhando para trás. Se era mais, passa menos. Se era menos, passa mais. Com bósons, lembra que ele, na verdade, ele dá a volta completa e volta a estar onde estava. Se era mais, continua mais. Com anyons, ao permutar um, você gira em qualquer ângulo. A única maneira de voltar ao estado original é eliminar esse ângulo de volta, fazer a rotação inversa, pelo mesmo lugar. Essas dificuldades dos anyons em 2 dimensões são a origem de por que os platôs do efeito Hall são tão precisos, tanto que agora a unidade de Ohm é baseada nos experimentos Hall. Tem uma plaquinha, um sensor Hall que te dá uma calibração de ohms. Então você pode ir a calibrar suas resistências com precisão de 7 casas decimais atualmente. E a explicação que se dá atualmente por que a física é tão diferente em 2 dimensões. Aqui eu tenho um quadro do que seria a plaquinha Hall. O campo magnético está para dentro, então o que ocorre com os elétrons que estão na placa, que eles giram devido ao campo magnético, eles fazem órbitas circulares. Mas os únicos que fazem órbitas circulares são os que estão no meio, no volume, no interior da plaquinha. Porque os que estão na borda vão se chocando na borda, não conseguem completar o círculo. Então, uma vez que se choca, o campo magnético volta a fazer outra, e então os elétrons conduzem pelas bordas. Ou seja, atualmente, o que se sabe do efeito Hall é que estes elétrons que estão aqui no volume não conduzem, eles ficam girando, dançando ali dentro. Então, atualmente se tem uma caracterização de isolantes topológicos em 2 dimensões em que a corrente vai pelas bordas. Então, se tem uma chapinha Hall como essa, os que dão origem a essas resistências atravessadas que tem esse efeito Hall, ocorrem somente pelas bordas. Como os elétrons têm spin para cima, então tem 2 tipos de corrente, que vai para cima e que vai para baixo, azul e vermelho, né? E se é um isolante topológico 3D, então a borda são as superfícies.
Isso é tão assim que quando foi esta conferência sobre efeitos topológicos em matéria condensada, foi apresentado esse cálculo dos níveis de energia. E tudo que está desenhado aqui pode ser dizer, este é o eixo das energias, este é o eixo dos momentos. Tudo isso que está aqui são estados do volume. Então agora a geometria está associada com a topologia e toda vez que estados de bulk significa estados de volume. Estados edge é borda, né? No caso que estou falando, com um campo saindo para cá agora, tem esse estado de borda que cruza uma banda de baixo para cima, mas se eu tenho os dois spins indo nas direções opostas, então tenho dois spins que se cruzam. E se o sistema é tridimensional, ou seja, tenho em lugar de estados na borda, estados na superfície, como isto, então este mesmo desenho, só que girado aqui em todas as direções, porque teria então nessa superfície duas direções possíveis, Kx e Ky. K é o momento, então seriam dois cones. Mais adiante a teoria foi andando e se reconhece que, por exemplo, o estado fracionário, com fração 1/3, está associado ao seguinte material, a seguinte estrutura de partículas. Chamam-se férmions compostos, composite fermions. Que seria o seguinte, seria uma combinação da carga do elétron com seu spin. A carga tem a ver com a condução elétrica e o spin tem a ver com como se orienta com o campo magnético. Ou seja, o spin tem a ver com as propriedades magnéticas e a carga com as propriedades de transporte. Só que num material, no plano, essas duas componentes do elétron se separam. O spin vai para um lado, a carga vai para o outro. E quando eles se juntam, formam estes férmions compostos. Eles são desta maneira, os spins estão alinhados assim e a cada 3 tem uma bolinha de carga. Ou seja, 1/3 é porque a cada 3 tem uma carga. Quando você vai para a descrição com teoria de Composite Fermions, ou CF, estes estados são tais que este exemplar que está aqui, que é uma spin e uma carga, envolve estes dois que estão do lado e ganha eles para si. Ou seja, na verdade, cada carga leva 3 flechinhas de spins. E isso seria a explicação a nível topológico de como os elétrons se organizam com suas flechinhas e suas cargas para justificar a existência do fracionário 1/3. E para que servem estas coisas? Onde é que se aplica nisto? Criptografia quântica, ou seja, ter controle sobre os estados eletrônicos com a sua descrição quântica. A gente pode inventar estados de 2 níveis que chamam-se qubits. Os qubits seriam o equivalente aos bits que se usam para transportar informação num computador convencional. E os qubits, que seriam estes bits quânticos, que surgem de todas estas teorias, serviriam para construir um computador quântico. E essas coisas são aplicadas, por exemplo, em criptografia, ou seja, como manter sua senha muito segura. Como os computadores atuais têm o chip, a lei de Moore diz que o transistor, que é um NPN, base, coletor, emissor, a base está se reduzindo tanto que em algum momento vai ficar somente uma monocamada. Abaixo de uma monocamada vai ter um curto-circuito. Então, acabaram os computadores quando a lei de Moore se satisfaz. Porque não vai ter como continuar. A única maneira vai ser passar para o computador quântico. Tá, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. E aí, gostou do Simple Física? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGSTV. É só acessar e clicar no programa que você quiser. Tchau!